Bom dia, Gabi, tudo bem? Bom dia à tua equipe, obrigado pela oportunidade, né? O ano começou com bastante novidades, né? A grande verdade é essa. Pode seguir, Bom Gabriel. dia, Gabriel. Bom dia, Bom dia, Gabriel. Gabriel. Bem? Olha, eu tô bem em frente aqui à Embaixada do Brasil. A Embaixada do Palazzo Brasil aqui na Pampili, Itália, né? tô na Piazza Navona, aqui justamente para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho aí sobre esse assunto que você domina tanto. Eu agradeço pela oportunidade, é uma honra. É a minha primeira entrevista falando sobre esse tema de geopolítica, política externa, né? E fazendo uma digressão, esse palácio é lindo e é propriedade do governo brasileiro. Ele foi comprado pelo governo brasileiro, o embaixador à época convenceu o governo a comprá-lo e é propriedade brasileira, não é um prédio alugado como a maioria das embaixadas. É fantástico. Porque o assunto é pesado hoje, né? Então era interessante começar com alguma curiosidade mais histórica, mais leve, né? Bem, sobre essa questão do tratado com a União Europeia e a mudança de posição da Itália, a Itália, na verdade, era o fiel da balança, né? Porque enquanto a França era contrária originalmente, a Itália tinha uma posição muito mais dúbia, muito mais moderada, né? E aí houve alguns ajustes internos nesse acordo e a Itália jogou a força dela para ser favorável e aí conseguimos finalmente avançar, porque já tinham vários anos que estava em processo de negociação, né? E finalmente conseguimos dar seguimento aí, é uma grande oportunidade comercial que surge para o Mercosul. Gabriel, lendo esse tabuleiro que vem aí se mostrando diante dessa incursão dos Estados Unidos na Venezuela, você não acha que agora, para ter apoio, o Trump vai abrir mão e dar algumas facilidades para o Brasil e outros países no entorno para buscar esse apoio em função de não tomar retaliações? De maneira moderada em relação aos Estados Unidos, porque veja bem, é mais em relação à Europa, mas eu já volto para esse tema. Veja bem, o que acontece em relação à Venezuela tem toda a questão legal, e aí eu faço a pergunta de volta para vocês. Preferem que eu fale primeiro sobre a questão legal, que envolve Maduro e a Venezuela, ou a questão geopolítica? Porque as duas coisas vão acabar se juntando. A questão é só a escolha de qual vem primeiro. Segue com a do Maduro, para a gente ter uma Não, mas cronologia. na questão da geopolítica, porque eu acho que é o que acaba influenciando até esse novo acordo aí, esse posicionamento da Itália com relação ao acordo com a América do Sul, eu acho que acaba influenciando de forma mais impactante. E depois entra na questão legal da pessoa do Nicolás Maduro. Perfeito. Vamos seguir. Né? Então, é o seguinte, em termos geopolíticos, essa questão da operação dos Estados Unidos, deixando a questão legal de lado, que depois nós vamos retomá-la. Essa questão da operação dos Estados Unidos na Venezuela também, obviamente, inegavelmente, indiscutivelmente, tem um aspecto muito forte da presença geopolítica dos Estados Unidos no Cone Sul, no restante da América, enquanto potência influente na região, né? Veja bem, o maior importador do petróleo venezuelano foram os Estados Unidos durante todo o ciclo do petrodólar venezuelano, né, 98 2019, que calha com basicamente a totalidade da hegemonia chavista na Venezuela, né? A partir dessa crise política venezuelana, do esfacelamento completo das relações entre a Venezuela e os Estados Unidos, porque, veja bem, o Chávez, por mais que a retórica dele fosse anti-imperialista, o tal do socialismo do século XXI, que ele, o Néstor Kirchner na Argentina, foram os dois grandes propagadores e propaladores também dessa teoria política, ele sabia fazer negócios de bastidores, né? Então, todo esse boom do petrodólar venezuelano
O Chávez conseguiu segurar. E o Maduro, que assume depois da morte do Chávez, vai perdendo essa capacidade de fazer política, de equilibrar os interesses do país dele com a relação com os Estados Unidos, né? Tanto é que até com o Barack Obama, que era um presidente de vertente mais próximo aos interesses que esses grupos defendem. Uma visão de esquerda vai dizer que o Obama era menos imperialista, digamos assim, né? Mas o Maduro teve dificuldades com o próprio Obama, muitas dificuldades, né? E a partir de 2019, o que acontece? Essa compra de petróleo chega no nível mais baixo e a economia da Venezuela, que é basicamente dependente do petróleo, ela sofre muito, e daí é a origem dessa crise econômica venezuelana, um dos grandes motivos que a explicam. E a China passa, em 2021, a comprar o grosso do petróleo venezuelano, né? Em termos geopolíticos, o que isso significa? Uma presença maior da China na América do Sul, que tradicionalmente sempre foi alinhada com os Estados Unidos. A China compra 80% do petróleo hoje produzido pela Venezuela. A partir de 2021 e numa tendência cada vez maior e constante, né? Então, a China já tem aquela iniciativa do BRI, que é o Belt and Road, que mostra uma presença chinesa maciça na África, né? Os mercados africanos são cada vez mais influenciados pela China, né? E essa asserção de poder chinesa na América do Sul torna-se preocupante para os Estados Unidos. No campo de vista geopolítico, legal vem em seguida. Uma das posições do Trump é exatamente encerrar esse caminho da China para a América do Sul, para que tenha o petróleo, né? O petróleo do xisto, que é o petróleo produzido pelos Estados Unidos, ele é muito leve. Então ele depende de um óleo mais pesado para poder ter uma consistência de produção que possa tirar diesel, gasolina e afins. Ao mesmo tempo que o petróleo da Venezuela, embora seja o país que mais tenha reservas no mundo, superiores às da Arábia Saudita e às do Irã, tem 303 bilhões de barris, salvo engano, o petróleo venezuelano é de qualidade super pesada. Então, o processo de refino é muito mais complicado. E é exatamente essa questão que o senhor falou. Embora seja super pesado, para as necessidades dos Estados Unidos, é muito interessante, né? Inclusive, o Brasil também tem essa tecnologia de refino desse petróleo, com muita facilidade, inclusive. Exato. Acho que pontua algo. Oi, pois não? A Venezuela foi mais rica que a Itália nos anos 70. Então, acho que vale a pena a gente fazer esse paralelo aí com o Gabriel para a gente seguir com essa análise. E aí, Gabriel, eu quero que você entre na questão do Maduro, dos Estados Unidos e o cenário global, né, por conta aí dos últimos episódios no final de semana. Qual é a sua avaliação e como isso vai refletir na nossa política aí do Brasil? Tudo bem. Fazendo um rápido apanhado histórico da história recente em termos da Venezuela, o petróleo na Venezuela é descoberto em 1920, né? E aí você comenta, porque eu sei que se eu falar senhora, você vai ficar brava comigo, você comenta dessa questão dos anos 70, né? Veja bem, a questão nos anos 70 do petróleo na Venezuela, de 20 até 70, em 70 a Venezuela já era basicamente dependente do petróleo, né? Como commodity principal para a economia dela. Isso aí vem muito entra muito na questão da teoria da dependência, do Prebisch e da CEPAL, que aqui no Brasil o Celso Furtado falou bastante dessa questão.
países do continente americano acabam ficando presos nessa escadilha, né? E a Venezuela acaba por não diversificar o seu parque industrial, o seu polo produtivo, e fica dependente do petróleo. E nos anos 80, no final dos anos 80, nós temos uma crise, que é a grande crise da dívida dos países da América Central e do Sul. Começa com a moratória do México, de 82. Aqui no Brasil vai ter reflexo naquela questão do plano Sarney e toda a questão da década perdida no Brasil, né? Na Venezuela, isso explode numa onda de descontentamento que é chamada de Caracazo, em 89. A partir daí, alguns movimentos, porque, veja bem, o exército na Venezuela, isso eu preciso explicar muito rapidamente também, o exército na Venezuela sempre teve uma grande ascendência política, sempre. Porque no século XIX, os militares vão, de certa maneira, dominar a política em vários momentos, e de papel central, né? Então, enquanto aqui no Brasil as Forças Armadas vão ter uma preeminência política de bastidores, em alguns momentos tendo uma presença central de maneira mais firme, na Venezuela, o que acontece? O exército tem papel principal. Então, nós temos assim a figura de caudilhos locais e nacionais que dominam a política venezuelana durante décadas. Então, há um certo costume de um exército frontalmente intervencionista na política venezuelana, né? E daí há a cooptação da figura do Bolívar, porque, veja bem, El Libertador, que é Simão Bolívar, ele pode ser apresentado de duas maneiras, e é muito importante explicar isso. Ele pode ser apresentado através de uma visão mais de direita, como um militar, como um institucionalizador, como o pai da pátria, de uma maneira conservadora, ou então ele pode ser explicado, vendido, propagandeado como um revolucionário, como justamente El Libertador, né? Como uma pessoa que rompeu com o jugo do imperialismo, né? E essa apresentação de Bolívar que o movimento bolivariano, que tem o Chávez como prócer, e o Hugo Chávez vem do exército nos anos 90, balizado por esse Caracazo, e aí ele começa a fazer a história dele, enquanto libertador, enquanto opção para tirar a Venezuela da mão do que ele via como influência estrangeira do empresariado venezuelano, que na visão dele, do grupo político dele, estava vendendo o petróleo, os recursos naturais, estava abrindo o país para ser colonizado pela grande potência, os Estados Unidos. A partir daí ele vence as eleições, né? E passa por um processo que inclusive querem depô-lo, o povo não deixa, há uma movimentação muito forte, ele se mantém no poder, né? E em 2001 ele faz uma lei sobre os hidrocarbonetos. Ele nacionaliza boa parte dessa produção, 51% de qualquer empresa que mexa com petróleo passa a ser da noite para o dia nacionalizada. E temos a PDVSA, que é a empresa estatal de petróleo, passando a exercer um papel cada vez mais forte no setor de exploração de petróleo. Já estou encaminhando essa conclusão para o final. O que acontece? Ele investe esse dinheiro, ele pega o boom das commodities, o petróleo em alta, ele começa a investir esse dinheiro em melhorias sociais. Daí, nesse primeiro momento, a popularidade dele é recorde. Vocês se recordam disso?
né, na Venezuela. Gabriel? Pois não? Só para a gente pontuar aqui e direcionar aqui para o encerramento, a gente pode pontuar que todo esse momento a gente sabe que teve um impacto muito grande aqui na América do Sul, essa questão realmente da captura do presidente da Venezuela. A gente sabe dos impactos, até esse acordo aí com relação à União Europeia já é consequência realmente dessa captura do Nicolás Maduro. Mas a gente pode dizer que a gente entra num momento de instabilidade diplomática? Com certeza, absolutamente. Inclusive no último artigo que eu fiz, eu disse que inclusive eu agradeço muito pela disponibilidade do artigo no jornal, fiquei muito feliz, é um motivo de honra para mim, agradeço a ti, a tua equipe, né? Nós estamos num momento de mudança global, de realinhamento global. O poder da força das esferas de influência que as potências têm começa a fazer frente à própria noção do direito internacional, né? Muito daquilo que foi negociado em 45, que foi pactuado no pós-guerra, começa a ficar, como que eu posso dizer, a ser colocado em xeque, né? Então, esse vai ser o grande debate. Direito internacional e primazia do poder. E esse equilíbrio acontecendo. A Venezuela é um grande exemplo disso. E eu acho que o alerta, né, Gabi? Vou chamar a Gabi para participar aqui com a gente. Eu acho que é o alerta até que ela pode pontuar com precisão. A própria eleição desse ano aqui no Brasil, a gente já sente aí os cenários e as expectativas dos ânimos mais acirrados e também uma fala mais contida do presidente Lula do que seria se não fosse um ano eleitoral. Exatamente, mas olha, Fabi, inclusive, que corre nos bastidores do Planalto, eu tenho conversado com integrantes do governo, é que os Estados Unidos faça uma interferência nas eleições que teremos aí esse ano no Brasil. Então, isso tudo aí reflete no posicionamento do presidente Lula, inclusive na nota que foi divulgada. Vocês podem acompanhar que Por conta da chuva que a Gabi enfrenta lá na Itália. Tá um pouco mais difícil a conexão, mas eu acho que o Gabriel pode concluir aqui com a gente enquanto o sinal da Gabi volta. A nota do presidente Lula foi uma nota que ele colocou ali a questão da soberania, destacando principalmente a questão da soberania, mas num tom realmente cauteloso. Concorda, Gabriel? Absolutamente, até porque a questão do indiciamento do Maduro são extremamente robustas. Para começar, o design do sexto distrito de Nova York, ele foi indicado em 96 pelo Clinton, democrata. Então, esse movimento, desse posicionamento contrário ao que aconteceu na Venezuela, dificilmente nós vemos pessoas defendendo o Maduro. A defesa não é a defesa, é a estabilidade regional. Então, é exatamente isso que foi comentado. A nota divulgada prima muito mais pela estabilidade regional, essa questão isso aí, numa outra oportunidade, dá para falar da questão estritamente atinente ao direito internacional. E a nota vai nesse sentido. A nota não defende a figura do Maduro, que, convenhamos, é indefensável, né? Então ele toma muito cuidado, porque é exatamente o que foi dito por ti. Ele está numa posição de se equilibrar entre o discurso político, né, e a realidade geopolítica que se impõe. Finalizando, eu posso dizer que justamente nós estamos nos encaminhando para um novo paradigma nas relações internacionais. O paradigma do realismo. É a realidade se impondo e as diplomacias nacionais tendo de efetivamente se equilibrarem nessa nova realidade, nesse novo parâmetro. Tá certo, então, Gabriel, vamos voltar com a Gabi, que agora a gente tem o sinal dela também restabelecido.
Só para concluir aqui, a internet está muito ruim por conta das chuvas aqui, viu? Tá chovendo muito, vocês devem estar vendo aqui, ó. E nem a chuva espantou o pessoal aqui da praça da Piazza Navona. Mas para concluir em relação ao presidente da Colômbia, que foi pedir auxílio do governo Lula, caso tenha algum tipo de intervenção por conta das falas do presidente Trump lá na Colômbia, o presidente também continuou comedido. As minhas fontes do governo federal disseram que, olha, vai depender de como for o comportamento do Trump, e aí sim o presidente Lula vai se posicionar. Mas, por enquanto, a gente está só analisando e avaliando aí todo esse cenário. Foi uma conversa que eu tive ontem, no final do dia, e acabamos até falando um pouquinho até sobre aí no estado de São Paulo. Fabi, Gabriel, Rico. E a gente pode falar que agora esse tabuleiro está sendo mexido cada vez mais. A gente sabe já de falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação ao governo da Colômbia também, posicionando, dizendo que a Colômbia também é uma grande bagunça e que pode sim ter uma intervenção na Colômbia. Groenlândia E também a questão de Cuba. Vou pedir para a Ali colocar, o presidente de Cuba também se posicionou com relação aí às falas do presidente dos Estados Unidos. Vamos ouvir. Miguel Díaz-Canel. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. No puede haber silencio ni aceptación de ese acto de terrorismo de Estado, solo comparable con los crímenes contra la humanidad que comete el sionismo israelí en la Franja de Gaza. El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! Rico, a gente vê que os ânimos estão bastante acirrados, né, Gabriel, também, no mesmo tom que foi a declaração do presidente da Colômbia. A gente vê aí a declaração do presidente de Cuba, e a Havana disse que 32 cubanos, incluindo militares, foram mortos no ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Então, aqui na América Latina, a gente sabe que realmente vai ter uma movimentação ainda mais intensa, ainda vão ter outros desdobramentos com relação a essa captura do presidente Nicolás Maduro. Se fosse possível comentar a situação do pronunciamento do Díaz-Canel de Cuba, realmente ele tem muito que estar preocupado, ele tem muitas razões para essa preocupação dele, porque depois do fim da União Soviética, que destinava uma ajuda financeira que basicamente sustentava o regime cubano, Cuba passa os anos 90 à míngua, né, porque não consegue não consegue produzir sem a ajuda do mercado internacional, dissociada do mercado internacional, e a partir da chegada de Chávez na Venezuela, Cuba começa a se sustentar através do comércio com a Venezuela. E agora, o que será, né, para a realidade cubana, né, depois desses desenvolvimentos e do que tende a acontecer na Venezuela? Então, esse discurso dele é compreensível.
ele deve estar muito preocupado. A grande verdade é essa, né? Não só ele, como todos os presidentes daqui da América do Sul e América Latina, né? Eu acho que realmente tem que ter uma conversa de todos eles para que se monte um exército de proteção. Não tem outro caminho. É que a crise na Venezuela ela deixa de ser apenas um episódio local para redesenhar o debate sobre soberania, principalmente na América Latina, né, Gabriel? Exato. E assim, é um debate que já vem desde sempre. Só que aí eu puxo para uma questão muito, muito importante, né? O Roberto Campos, o grande diplomata brasileiro, o grande pensador, né? Foi ministro, inclusive, ele dizia o seguinte: os Estados Unidos, ao exportarem a sua ideologia para o mundo, eles exportavam influência, tal como a China faz, mas também exportavam um modo de vida que é condizente. Isso aí pode ter críticas e virtudes, eu acho que o debate está aí para isso, mas um modo de vida que era condizente com o elevar do padrão de vida das sociedades. Então, o que alguns veem como uma dominância econômica, uma dominação econômica das empresas americanas em determinado país, também era acompanhado pela elevação do padrão de vida desses países. Agora, em nome de um nacionalismo mambembe, na minha visão, digo isso com muita clareza e com respeito às demais visões, o mundo é plural e deve assim o ser, você troca a parceria comercial com os Estados Unidos por uma parceria com a China, com o Irã, com Cuba, que também estavam se beneficiando, e aí eles têm as razões deles, também do petróleo venezuelano. Ao passo que, a partir do momento que há esse rompimento com os Estados Unidos, lembrando, não estou falando da questão legal do Nicolás Maduro. Por enquanto é só geopolítica, única e exclusivamente. Enquanto que, antes do rompimento com os Estados Unidos, o padrão de vida do venezuelano médio era aqui, e depois desse rompimento, a partir do momento que muda o paradigma, outros países começam a se beneficiar e o povo venezuelano tem um rebaixamento que é total. Então, isso também deve ser trazido para o debate. Com certeza, Gabriel. Eu acredito que agora, cada vez mais, essa vai ser uma discussão não só na ONU, na OEA e também em todos os fóruns multilaterais, porque tem uma preocupação, mas também tem principalmente interesse econômico. Não é só a questão política, né, de soberania, como muitos presidentes e muitos governantes pontuam, mas acima de tudo tem aí o interesse econômico que, principalmente para os Estados Unidos, fica acima da ideologia. Até porque, e se vocês me permitem, trazendo um pouco do direito para cá, porque é muito interessante falar sobre geopolítica, sobre política externa, é vital, principalmente, repito, estamos vivendo uma mudança de paradigmas internacionais como não se via desde o pactuado na Conferência de São Francisco, economicamente em Bretton Woods, no final da Segunda Guerra, e que redesenhou e desenhou o arcabouço mundial que nós vivemos hoje, né? Mas trazendo para o direito internacional, exato, para a questão legal, muita gente que diz que foi um ato imperialista, foi um ato... Não, veja bem, vou trazer o exemplo do precedente do Pinochet. Pinochet foi preso em 98 no Reino Unido, quando ele foi para lá realizar uma cirurgia de coluna, por ordem do juiz espanhol Baltasar Garzón, e isso os senhores conhecem, explicando para o nosso público. Ele ficou preso até 2000, até março de 2000, né, por violações de direitos humanos, né. O juiz, jamais ele seria preso no Chile, né, cidadão chileno, né, toda a questão do exército chileno e tal, que ele comandou até 98, embora tenha sido presidente até 90. O que acontece? Baltasar Garzón, no caso Pinochet, usou o princípio do juízo universal para casos de violação de direitos humanos que Pinochet estava sendo acusado,
para decretar a prisão dele, né? E aí, só acelerando a questão, há toda uma movimentação política para não extradição dele para a Espanha, para responder essas acusações lá, né? Mas ele fica preso em domiciliar no Reino Unido até... Aí há uma pressão muito grande da Thatcher, que era aliada de Pinochet, figura muito importante do Partido Conservador no Reino Unido, e tinha uma gratidão a ele pelo posicionamento pró-britânico durante o conflito nas Malvinas, ou Falklands, né? E aí ele é libertado por razões médicas em 2000 e volta para o Chile, e aí ele desce do avião, desce da cadeira de rodas, e vai cumprimentando todo mundo, e é uma situação muito, muito complicada. O Tony Blair enfrentou um rechaço muito grande por ter libertado o ex-ditador chileno, né? Mas veja bem, falando sobre o direito, Baltasar Garzón usou o princípio do juízo universal, né, para casos de direitos humanos, né? Veja bem, o que foi feito nos Estados Unidos? O Maduro é indiciado por tráfico internacional de drogas, formação de cartel, porte de explosivos, uma infinidade de questões que colocam em risco a soberania dos Estados Unidos, isso legalmente é dito, e o povo norte-americano enquanto tráfico internacional, formação de cartel, enquanto crime contra a humanidade, né, que é reconhecido em convenção da ONU. Né? Então ele usa isso em 2021. O Biden era presidente, né? E esse juiz, o Hallerstein, ele foi indicado em 96 pelo Bill Clinton. Então esse precedente, não estou discutindo se é válido ou se não é válido neste momento. Não é questão de opinião pessoal neste momento. A questão é que o precedente do juízo universal para questões envolvendo direitos humanos é um precedente real que já foi usado e aplaudido por correntes à esquerda, no caso do Pinochet, em 98. Essa é a realidade que temos por aí, no campo do direito. Ok, Gabriel. Gabriel, quero agradecer muito a sua participação aqui na Guardiã da Notícia. Espero você na próxima terça-feira para a gente falar mais desse tabuleiro. Com certeza, na próxima semana, a gente vai ter outros desdobramentos, num novo cenário aí para que a gente possa repercutir. E saiba que aqui os nossos microfones estão sempre abertos também para trazer a sua análise e todo esse conhecimento geopolítico que você tem. Me honra muitíssimo. Fiquem com Deus. Feliz ano novo a vocês, a equipe. Gratidão pelo espaço, aos nossos ouvintes. E contem comigo sempre que acharem necessário. Muito obrigado.